E chegaram do outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele, Jesus, do barco, lhe saiu logo a seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar ele. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Olha isso. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava muito que não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogavam dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, que tivera uma legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e tiveram medo. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado, acerca dos porcos, e começaram a rogar que saíssem dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe que fora endemoniado, que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas disse: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos ficaram maravilhados. Amém. Até aqui a palavra. Não sei se você já viu, se você conhece esse texto, mas esse texto ele é subsequente ao texto que fala a respeito de Jesus passando com os discípulos para o mar e pegar uma grande tempestade. E essa tempestade quase levou os discípulos à morte, porque os discípulos pensaram que ia morrer, e Jesus estava dormindo no barco. E aí Jesus acorda, acalma o vento, o mar, e eles chegam do outro lado. Esse texto vem logo após esse episódio. Eu quero que você junte as coisas comigo, para você ter um entendimento geral do que eu quero dizer hoje aqui. Existia um endemoniado, uma pessoa louca, uma pessoa que era o comentário da cidade. E o louco que está passando aí, as crianças tinham medo passando na rua. Se o louco estiver vindo aqui, o que a gente faz? Os pais tinham medo, as pessoas diziam: meu Deus, prenderam ele lá, mas ele quebrou as cadeias, ele quebrou as correntes, o que se faz com essa pessoa? E eles estavam naquele pânico. Mas isso passou 1 ano, 2 anos, anos e anos. E o que acontece é que ele se tornou parte da cidade. Só que vocês leram o que vocês conseguiram captar o que eu li aqui, de que este homem andava gritando, andava pelos sepulcros, cemitérios, se cortando, tinha uma legião de demônios nele. E Jesus chega até aquela cidade, depois de atravessar uma grande tempestade. E se a gente olhar espiritualmente para isso, por que será que a grande tempestade não queria que Jesus chegasse do outro lado?
porque Jesus estava com um foco: eu preciso chegar lá para libertar aquele homem. E todas as vezes que tem um grande objetivo, existe uma grande luta. Entenda isso. Se você estiver caminhando para algo grande, haverá uma grande luta tentando impedir você de chegar lá. E às vezes a gente pensa: que luta, não, eu não aguento mais, desisto. Que pena. Se você desistiu, você nunca vai entender o milagre que estava para acontecer. Jesus atravessa tudo aquilo. Ele passa por aquele momento. Quando ele chega, é interessante que não vem uma comitiva da igreja local, dizendo assim: Jesus, ficamos sabendo que você atravessou o grande mar para vir até a nossa província. Estamos aqui para oferecer um café da manhã para ti e para os teus discípulos. Que bom que você chegou. Não apareceu ninguém das igrejas, não apareceu ninguém dos seguidores, não apareceu ninguém para dizer: seja bem-vindo a Gadara. Ninguém. Quem foi que recebeu Jesus? O endemoniado. Jesus vem, atravessa todo um momento difícil, chega até naquele local para abençoar o local. E quem está ali para dar as boas-vindas para ele? O demônio. Porque a Bíblia diz aqui que ele chegou e o adorou. Aí isso dá bug na cabeça da gente, porque um demônio adorou Jesus. Eu quero trazer assim, ó, só um vislumbre do que é o mundo espiritual para você, tá? Mundo espiritual. O mundo espiritual tem hierarquia. No mundo espiritual, os demônios sabem quem são maiores do que ele. No mundo espiritual, quando uma autoridade chega, no mundo espiritual, quem é abaixo reconhece a autoridade que chegou. Quando Jesus chega, no mundo espiritual há uma informação: está chegando o maior dos maiores aqui. A cidade não entende, as pessoas não entendem, os demônios entendem. E eles dizem: se ele chegou, a gente não quer, mas a gente é obrigado a ir lá. Vamos ter que adorar, vamos ter que reconhecer a autoridade dele. E eles chegam, e a Bíblia diz que ele o adora. Ele o adora. Então, na verdade, aquela legião toda estava se dobrando diante de Jesus, se dobrando, o adorando, prestando continência a ele. E já vem com um pedido. Aqui chega a me dar vergonha, porque até os demônios sabem mais do que os seres humanos. O demônio não chegou pedindo, o demônio chegou adorando e depois ele pediu. Como é que a gente dobra o joelho para orar? Tu nem botou o joelho no chão, já está: Senhor, eu estou precisando de... Nós já chegamos pedindo. E até os demônios sabem que primeiro se adora. Desculpa, mas hoje de manhã, fique tranquilo, a mensagem ainda continua. Não é assim: aprenda com os demônios como orar. Não é. Não é. Mas tem coisa, né? Eles sabiam que tinham que prestar continência. Às vezes nós chegamos na igreja, Jesus está nesse lugar e a gente... O culto rolando e mandando WhatsApp para a galera. E quanta coisa que nós estamos fora. E nós não entendemos o lugar onde a autoridade maior do universo está. Os demônios adoram e em seguida eles vêm fazer um pedido a ele: não deixa a gente sair daqui. O pessoal gosta da gente aqui. Nós já estamos nesse cara aqui, ó, tempão. No começo incomodava um pouco a galera, mas depois agora... E eles fazem sacrifício para a gente. E a gente vive aqui, na casa deles tem mentira, então alimenta a gente constantemente. Tem gente adúltera aqui também. Tem muito material bom aqui para nós. Não tire a gente daqui. Os demônios fazem pedido. E Jesus expulsa os demônios daquele homem. Os demônios vão para os porcos, porque eles pediram para ir para os porcos. Eles se precipitam lá num desfiadeiro, eles caem, morrem, enfim. Mas o que eu quero tirar aqui de lição é de que, gente,
Se até os demônios fazendo uma oração foram atendidos, por que Deus não vai atender você? Para desse negócio de que Deus não me atende, Deus não me responde, Deus isso, Deus aquilo. Ele ouve as suas orações. E às vezes o silêncio dele já é uma resposta para você, como Deus dizendo assim: não vou te responder agora, daqui uma semana você vai me agradecer por isso. Não posso. Nesse momento o teu desespero só te mostra por esse lado. Mas espera um pouquinho, que o panorama vai se abrir todo diante de você. O fato é de que Jesus chega ali, aquelas pessoas que poderiam aproveitar Jesus para fazer uma grande cruzada de milagres, poderiam aproveitar e dizer assim: uau, se ele curou esse cara, ele pode curar minha mãe, ele pode curar minha tia, ele pode curar o cego da cidade também. Eles não se atentam a isso. Eles percebem que os porcos tinham morrido. Aquele monte de porco que tinha ali se jogou num precipício, e a notícia correu, foi aquilo que eu li aqui para você, né? E eles não entenderam isso. Se isso fosse de Deus mesmo, não teria acontecido, porque nas tradições antigas nunca se ouviu falar de alguém que tirou espíritos malignos e jogou em porcos. Não deve ser de Deus. Entenda de que essas pessoas, elas vieram até Jesus com uma notícia: os porcos morreram. Chegaram diante de Jesus, viram o louco, que agora estava vestido bem, conversando, e isso não chamou atenção. Tu pensa, gente, tu tens um cara que é louco, 30 anos na tua cidade, você anda pela rua, ele te atormenta, e aí um dia tu chega, ele está conversando, e numa boa, tu diz: não pode. No mínimo a gente ia dizer assim: o que aconteceu? Mas eles olham assim: é o louco, né? Tá, por que tu matou os porcos? Quando porcos se tornam mais importantes do que vidas, quando questões financeiras se tornam muito mais altas do que almas, quando aquilo que está acontecendo ao redor, num aparente prejuízo, é mais importante do que aquilo que efetivamente Jesus está fazendo nas vidas e nas pessoas. É quando eu entro numa igreja e eu não consigo ver o que Deus está fazendo, mas eu percebo a falha que os homens estão fazendo, ou aquilo que os homens não estão fazendo, ou aquilo que está acontecendo ao redor. É quando luzes chamam mais a atenção do que a presença de Deus. É quando eu tenho tradições, e nas minhas tradições, talvez eu nunca vi um pastor se vestindo assim. Não assim, né? Porque hoje eu estou vestido de pastor, vocês perceberam, né? No conceito de muita gente. Mas às vezes a gente está com uma roupa diferente. Às vezes chega algumas pessoas e talvez se impactem: e essa fumaça aí? Essas luzes aí? Está parecendo uma discoteca. Isso não é igreja. E eu deixo de ver, eu olho para os porcos e eu deixo de ver o que Jesus está fazendo no nosso meio, porque fere a minha tradição, porque fere o que eu penso, porque fere uma coisa que eu aprendi. É interessante de que essas pessoas daqui, eles eram conhecedores, sim, eles eram, mas sabe quando a tradição vai passando e ninguém mais sabe o porquê das coisas? Alguém uma vez disse que eles nem eram filhos de Deus, eles eram netos de Deus. E por que falaram netos de Deus? Porque você já parou para pensar que o vovô conta histórias para os netos. O vovô coloca o netinho no colo, conta histórias e diz: o teu pai isso, viveu isso, tua mãe assim, 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 assim. E o vovô era duro, eles apanharam muito e tudo mais, mas o neto quebra a casa toda e o vovô não faz nada. Por quê?
porque ele vive uma outra história, e ele só pega as partes que o vovô lembra de contar. Depois de um certo tempo, quando nós aprendemos o Evangelho, aprendemos sobre Deus, nós aprendemos do que as pessoas nos contaram a respeito, mas nunca vivemos uma verdadeira experiência. Quantos têm uma verdadeira experiência com Deus, de botar os joelhos no chão, de orar, de clamar e de ver uma resposta? Porque quando nós passamos pelo crivo de ter que viver um milagre, aí nós temos uma experiência real. E algumas vezes nós já pedimos: Senhor, eu quero ter uma experiência contigo. E quando Deus vai dar a experiência, a gente recua e vai embora, porque as experiências são forjadas na dor. Muitas das experiências com Deus são forjadas nos momentos difíceis da nossa vida. Mas por não ter essas experiências, o que acontece é que nós vivemos da história dos outros. Nós vivemos dos vídeos que nós compartilhamos, que escutamos que aconteceu na vida de alguém, e depois de um certo tempo, deixa eu dizer para você, nem nisso você acredita mais. Não, porque eu vivi um milagre, porque meu pai foi curado do câncer, a gente orou e aconteceu tal coisa. Não sei, é fácil vir para frente de um vídeo e falar isso, mas será que aconteceu mesmo? E por que isso acontece? Porque não temos experiência. Se você pegar a Bíblia e ver que desde o começo, os judeus, eles apacentavam o quê? Ovelhas, né? Ovelhas? Por que raio que eles tinham porcos aqui? Se os porcos para os judeus eram um animal imundo, eles nem podiam comer. Pare para pensar. Quem costumava usar muitos porcos, comer os porcos, viver de porcos, eram os romanos, que tinham domínio sobre Israel. Mas Israel, para eles era abominação, então eles não comiam, eles nem apacentavam, mas ovelhas. Agora veja por que é que eles têm 2.000 porcos ali. Sabe quando as tradições elas vão se misturando, quando o tempo vai passando e a pessoa vai dizer assim: eu acho que nem é tão errado assim, né? Não, mas veja bem, aqui apacentava ovelhas, apacentava porcos, é um bicho um pouco diferente, mas estamos fazendo um serviço igual. O sincretismo religioso, ele é um problema, porque nós vamos misturando tradições, porque a gente vai pegando uma coisa, já faz tanto tempo que a pessoa saiu da antiga religião, mas às vezes a antiga religião não saiu de dentro da pessoa ainda. Nós saímos, estamos para viver uma novidade de vida, mas alguma coisinha dessa outra vida a gente carrega com a gente, e elas aparecem no momento em que tocam as nossas tradições, aparece no momento em que toca algo de nós. Porque se eu aqui vivia longe de Jesus, mas eu era avarento. O que é uma pessoa avarenta? Uma pessoa que tem amor ao dinheiro. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas se aqui, longe de Cristo, eu era avarento e amava o dinheiro, se eu vim para Cristo, agora eu tenho uma nova tradição, tenho uma nova religião, mas eu trago a minha avareza comigo, sabe o que vai acontecer? No momento em que falar de dinheiro aqui, o avarento dentro de mim vai fazer com que eu veja mais os porcos do que os milagres. Algumas reações que nós temos dentro da igreja tem muito a ver com coisas que nós carregamos aqui de trás para cá. Porque se eu era irado dentro da minha casa, se eu era, e eu não me converto por completo, eu simplesmente mudo de religião, o que acontece? A ira vai me acompanhar. E no momento que tocar na minha ferida, e no momento que me provocar, o irado vai aparecer, a irada vai aparecer. Se eu era mentiroso, eu posso até esconder por um tempo, e aparentemente está tudo bem, mas no momento que eu for pressionado, eu vou escapar por onde? Pela mentira. Essas pessoas aqui, aparentemente, tudo certo com elas, elas até suportavam o louco que vivia ali. O que elas não entendiam é que elas estavam suportando os demônios que viviam naquele lugar. E às vezes é exatamente assim que nós vivemos as nossas vidas. Não temos uma conversão completa,
E nós aceitamos algumas coisas que acontecem na nossa vida, na nossa casa, na nossa história, porque se tornou como o louco gadareno, que tem ali, mas quer saber, se a gente não mexer com ele, não incomoda. Tem coisas na nossa vida que a gente pensa da mesma forma, se eu tiver que fazer uma transformação nisso, se eu tiver que mudar isso, é muito trabalhoso, então deixa ali que não está me incomodando. E quando Jesus chega na nossa vida, quando Ele chega na nossa terra, quando Ele chega em nós, Ele já chega colocando o dedo aonde tem que colocar. Por isso às vezes nós viemos na igreja e é tocado na ferida, por isso que a gente vem no culto e parece que o pastor está lá assim, por quê? Porque Jesus quer arrancar esse gadareno de dentro de você, quer libertar você por completo, de tudo isso que aparentemente você não está preso, mas está. Porque ai daquele que tocar nos teus porcos. Senhor, eu quero um milagre, então vamos jogar esses porcos tudo aqui fora. Não, mas daí também, né? Porque veja bem, 2.000 porcos hoje, a arroba está tanto, não, é muito dinheiro. É muito dinheiro. E aqui pega muita gente, porque nós ainda fazemos contas. Nós ainda fazemos contas. Não há problema nenhum em tirar 800, 900, R$1.000 em uma noite, em uma festa, em algo que eu acho bonito, em algo que eu nem vou aproveitar tanto. Mas quando eu penso em 20, 30 reais, que uma pessoa coloca dentro de uma caixinha como essa, numa igreja, nós pensamos, assim mesmo o pessoal ficou tudo rico, né? Daqui a pouco estão trocando de carro aí, porque se todo mundo aqui, porque veja, em torno de umas 100, 200 pessoas dando tanto, isso aqui, pelo amor de Deus. E quando nós fazemos essas contas, é porque os porcos ainda fazem mais sentido para nós do que pessoas. E eu estou falando isso porque precisa acontecer um momento de libertação na nossa vida. Libertação. Achamos muitas vezes que está tudo certo, mas os porcos ainda são mais importantes para nós do que aquilo que Jesus está fazendo. Chega para uma pessoa que estava com o casamento para ser destruído. Antes de você julgar uma igreja, sente com um casal que chegou aqui separado e que hoje estão bem, e converse com essas pessoas e pergunte: quanto vale o seu casamento? E essa pessoa vai dizer que não há dinheiro no mundo que possa pagar. Chega para uma pessoa que chegou aqui enferma e que gastava horrores em farmácia, médicos, e que hoje está totalmente restaurada, e pergunte para esta pessoa: quanto vale a sua cura? E ela vai dizer para você que não há preço. O que ela recebeu não há preço. Chegue para uma pessoa que tinha o seu filho perdido nas drogas, mas que de tanto interceder e buscar a presença de Deus, hoje o seu filho está liberto e está na presença do Senhor. Pergunte para essa pessoa: quanto vale essa libertação? E ela vai dizer: não tem preço. Porque o que Jesus faz, dinheiro nenhum desse mundo pode pagar. O que Ele faz, não há dinheiro que possa pagar. Mas nós vivemos num mundo que ainda colocamos tudo em valores. E é por isso que essas pessoas foram acometidas disso. O louco foi liberto, ele está livre, está livre assim. E os 2.000 porcos. O quê? Os porcos morreram, os 2.000? Nós estamos falando aí na casa de R$100.000. O quê? Já não importa mais que o louco está liberto. Quando nós perdemos o sentido real das coisas, e nós muitas vezes facilmente nos condicionamos a essa troca. Eu preciso entender, gente, que a minha Bíblia, se você tem uma Bíblia aí nas mãos, ela não é mais importante do que a palavra que está dentro dela. Tem gente que idolatra a Bíblia. Se ele estiver segurando a Bíblia e lendo, ela cair no chão, Senhor, me perdoa.
perdoe, deixei a Bíblia cair. Tem todo um cuidado, mas é pecador, não faz o que está ali dentro. Eu tenho a Bíblia aqui no meu celular. Qual é a diferença? Isso aí para mim não é Bíblia, porque é a palavra que faz a diferença, não o livro. A aliança não é mais importante do que o teu casamento. Quer dizer então que se você esqueceu a aliança em casa, estou solteiro hoje eu estou na pista, não quis esquecer, mas esqueci, vai que, estou desprotegido agora, estou facinho, vai se converter. Tua aliança não é maior do que teu casamento. Teu casamento é mais importante do que a tua aliança. Entenda, cuidado com os símbolos. Eu carrego sempre a foto da minha mãe na carteira, porque esta mulher sofreu. Faz 3 meses que não fala com ela. Vamos botar aqui a foto dela. Tu entende como os símbolos se tornam mais importantes do que a realidade e a essência? A essência é mais importante. Carregar uma foto da tua família, ou ter a foto lá no teu escritório, de que adianta se tu não tens tempo com eles? Tu entende de que nós temos, não, porque eu sou casado, porque isso que aquilo, mas dentro do próprio casamento não há essa conexão de amor que faça sentido. Tem uma carteirinha aqui, eu faço parte da The Way Church, faço parte da Assembleia, da Quadrangular. Cara, é só uma carteirinha. O que vai fazer a diferença pode ser que você nem precise dizer que você é de igreja alguma. Vão olhar para você e dizer assim: ali está andando uma igreja, não sei a denominação, mas esse cara é igreja, esse cara é diferente, essa mulher é diferente. Quando ela passa, eu sinto a presença de Deus nela. O mundo é impactado, e quando você chega num ambiente, até quem está endemoniado reconhece que você chegou, porque você é autoridade ali naquele lugar. Por isso que quando Jesus chega em Gadara, os demônios são obrigados a ir lá e dizer assim: eu te adoro, eu te reconheço, eu sei quem você é. Eu peguei uma história para ilustrar isso, e eu conheço essa história há alguns anos, mas eu vou contar para você porque talvez você não conheça. E ela tem muito a ver com aquilo que eu estou dizendo hoje. Quantos de vocês aqui já ouviram falar de um lugar chamado Taj Mahal? Já ouviram falar? Taj Mahal? Procure na internet. Então, é um castelo lindo de mármore branco. E esse local ali no Oriente, ele foi construído por amor. Olha só, conta a história de Taj Mahal, que o príncipe Shah Jahan, com 14 anos de idade, visitou um bazar e encontrou a Humad Banu Begum, com 15 anos, que era filha do primeiro-ministro. Ele ficou tão encantado com a menina, que no mesmo momento comprou um diamante de 10.000 rúpias, que é o dinheiro na Índia. E então foi ao seu pai e anunciou o desejo de casar com ela. O casamento ocorreu 5 anos mais tarde, e dali em diante se tornaram inseparáveis. Mas em 1631 a princesa, que era sua companheira, a joia do palácio, morreu, dando à luz a uma criança. E o príncipe ficou com o coração partido durante 2 décadas de sua vida. E ele colocou no coração de construir um monumento, um símbolo do seu amor imortal por sua esposa. Então, aonde foi depositado o caixão dela, que ela morreu, ele construiu um grande mausoléu. Então, Taj Mahal, na verdade, é um grande mausoléu construído ao redor do local aonde ela havia sido colocada. E ele é considerado uma das maravilhas do mundo e permanece no meio dos jardins do rio Yamuna, em Agra. E depois de um certo tempo de construção, diz a história que o Shah Jahan estava admirando a obra construída,
porque foi muita coisa, e puxa daqui e vai de lá, porque imagina o tamanho daquela obra. E diz que depois de muito tempo, passaram-se décadas, 2 décadas, ele está passando, e ele está admirando aquela obra, que ele fez por amor àquela mulher, e ele tropeça numa caixa que está ali, e ele diz assim: que negócio esquisito isso aqui no meio de algo tão bonito, pegue isso aqui e joguem fora, coloque isso em outro lugar, e deram um fim naquela caixa, e até hoje, o local é conhecido por ser um mausoléu, que não tem o caixão dentro, porque aquela caixa, que ele mandou jogar fora, era o caixão da sua esposa. E o que eu quero dizer com isso? Que ele construiu algo fenomenal para ela, mas depois de um certo tempo ele esqueceu dela, e ele focou no que ele estava construindo. Às vezes nós construímos uma vida inteira pautada num casamento e perdemos o cônjuge. Muitas vezes nós perdemos o sentido real daquilo que nós estamos realmente edificando. Algumas pessoas têm nos seus filhos um Taj Mahal, mas perdem o seu companheiro de caminhada, sua companheira de caminhada, porque os filhos se tornam tudo para a pessoa, e esquecem o verdadeiro sentido do porquê que os filhos existem. Porque se os seus filhos existem, é porque existiu primeiro uma pessoa do seu lado, construindo um casamento com você. Nós construímos muitas vezes uma beleza de um ministério, mas podemos deixar Jesus de fora. E quantas igrejas que são palácios, mas Jesus já não está mais dentro dela, foi colocado para fora porque ele era um empecilho para tudo aquilo que estava sendo construído. Nessa manhã, o que eu quero dizer para você e para mim, é de que nós precisamos voltar à essência, e entender realmente por que nós fazemos o que estamos fazendo. Entender de que se Jesus chegar e ele tirar algumas coisas da nossa vida, é porque essas coisas precisavam sair. Essas coisas não podiam mais estar conosco. Fico imaginando que se Jesus andasse nos nossos dias aqui, talvez ele não teria acesso às nossas igrejas. Porque já pensou? Você diz: quem está vindo lá é o Jesus, Jesus está vindo aí. Eu vi ele conversando com a prostituta ali no centro. Vocês vão deixar ele pregar? Estava conversando com a prostituta. Eu fiquei sabendo que ele dormiu na casa de um ladrão, aquele cara que rouba todo mundo ali. Jesus dormiu lá. Você ia deixar Jesus entrar na tua casa depois disso? A gente, será que ia dar o microfone para ele trazer uma palavra, depois de saber de que ele andava conversando com prostitutas aí no centro? Porque era isso que ele fazia na sua época. Mas por onde ele passava, a prostituta com quem ele conversava não se prostituía mais. O ladrão onde ele dormiu na casa não roubava mais, mas restituía quem ele tinha roubado. Porque aonde Jesus passa, aleluia, coisas diferentes ficam como história atrás dele. Jesus está aqui dentro, e é por isso que cada dia uma nova história de conquista, de vitória, de transformação permanece dentro dessa casa. Eu não quero que Jesus saia daqui, eu não quero que ele vá para outro lugar. O pessoal daquela cidade de Gadara chegaram e disseram assim: vai embora daqui, vai embora daqui. E Jesus foi expulso de lá, e então ele pega o gadareno e diz: olha, você não pode vir comigo. O gadareno: me leva daqui, Senhor, não quero mais ficar aqui não. Eu aguentava aqui porque eu era louco, mas agora que eu estou bom, não quero mais ficar aqui não. Não aguento esse pessoal não, me leva daqui. E Jesus disse: não, eles não me aceitam aqui, mas eles vão aceitar o teu testemunho aqui. Então vai, volta para a tua família e fala tudo o que aconteceu. E esse homem, diz a Bíblia, que ele não
Ele não aguenta só ficar na sua família, mas ele prega em Decápolis. A palavra Decápolis em grego significa 10 cidades. Dec de 10, polis de cidade, 10 cidades. Ele não fica parado apenas na sua família contando: olha, Jesus fez uma obra na minha vida. Ele vai por 10 cidades e prega o evangelho de Jesus aonde Jesus não podia chegar. Ele estava chegando com o evangelho. Porque é isso que acontece com alguém que é grato. É isso que acontece com alguém que foi realmente tocado pela graça de Deus. Porque quando nós olhamos para nós e percebemos: eu não tinha direito algum, eu não merecia, mas Ele me deu, eu não consigo ficar quieto. Eu sou obrigado a falar daquilo que Deus fez na minha vida. Eu me lembro da história de um pastor que ele disse que ele tinha que fazer uma viagem, e daí ele estava indo na classe econômica e tal. Mas aconteceu um problema, um bom problema, e eles tiveram que removê-lo da classe econômica para a primeira classe. Que probleminha, né? Então ele disse que da classe econômica, onde ele tinha que ficar assim todo espremidinho, lá ele estava bem acomodado. Da classe econômica, onde eles davam as bolachinhas assim, ali eles perguntavam: o senhor quer um champanhe? Gostaria de um vinho do Porto? Gostaria de... E aí tinha comidas, aí tinha bebidas, aí tinha tudo que ele quisesse. Diz assim: o senhor está bem acomodado, gostaria de mais um travesseiro? Podemos trazer aqui um iPad para o senhor aqui assistir a sua série favorita, nós temos aqui tal. E ele ficou deslumbrado, e ele disse que enquanto ele estava deslumbrado com tudo aquilo, tinha uma pessoa do lado que reclamava de tudo, mas reclamava de que não estava gelado o suficiente a bebida, reclamava que a comida não estava quente o suficiente, reclamava do assento, reclamava de tudo. E ele naquele momento dizia assim: cara, eu estou no melhor lugar do mundo, estamos sendo servidos como reis aqui, como é que esse homem reclama? E o Espírito Santo falou com ele naquele momento, e ele disse: ele está reclamando porque ele pagou por isso, e você está grato porque você recebeu de graça. E ele disse: naquele dia eu entendi o que é graça. Porque quando uma pessoa se sente que está pagando alguma coisa, ela começa a exigir, ela começa a achar que tem que ser do jeito dela. E quando alguém sabe que não merecia nada, mas recebeu de graça, então ele é grato por tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que ele recebe, ele dá graça, porque eu não merecia, mas eu estou recebendo aqui. Sabe o que acontece? Em muitos lugares, as pessoas se acham financiadores de alguma coisa, os doutores da igreja, os senhores da igreja, os donos da igreja, e pensam que podem mandar nas coisas porque estão colocando dinheiro, ou porque estão... Gente, tudo aqui é graça. Você não paga por nada daquilo que está vivendo, você não paga pela tua cura, você não paga pela palavra, você não paga por nada, tudo é de graça. O milagre que Jesus fez na sua vida é de graça. Então aproveite a graça, aproveite a viagem, aproveite o voo, receba tudo que Ele está mandando para você, adore ao Senhor por aquilo que você não tinha, porque tudo aquilo que Satanás tinha para você era morte, era condenação, era perdição, era divórcio, era a doença. Mas o que Jesus entregou de graça, porque Ele pagou o preço lá na cruz do Calvário, tudo que Ele entregou para você é vida, e vida em abundância, é cura, é milagre, é resposta de oração. Receba isso sobre a sua vida. Coloque-se de pé comigo em nome de Jesus. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento, acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor, às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda, para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós
temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir. Seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.